Atenção pessoal, hoje temos uma notícia bombástica que promete sacudir os bastidores da política nacional. Uma grave ameaça de morte foi dirigida à família do ministro Alexandre de Moraes e as investigações apontam que o suspeito já está na mira das autoridades. Esse caso promete levantar muitas questões sobre a segurança e a instabilidade que rondam o cenário atual, deixando claro que ninguém está imune à tensão crescente no país. E isso é gravíssimo. E vamos trazer cada detalhe dessa história para vocês. Já aproveita para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, porque essa mensagem que eu vou trazer aqui são várias notícias, não dá para dar spoiler de tudo, senão o vídeo fica muito grande. Então você não pode perder, tem muita coisa te esperando aqui. E não para por aí não. Como eu disse, em um momento inédito, uma figura importante, outrora tida como ícone da esquerda, surpreendeu a todos ao declarar apoio à direita. E não foi um apoio qualquer não, ela exaltou Michele Bolsonaro e em suas falas não poupou críticas à Janja. Uma verdadeira reviravolta que está fazendo muitos questionarem as linhas que dividem os dois lados da política. Será que esse apoio inesperado trará ainda mais mudanças na visão pública? Vamos analisar o impacto dessa declaração junto com vocês. E por último, o que muitos esperavam finalmente aconteceu. Valdemar Costa, o presidente do PL, soltou uma verdadeira bomba sobre a possível elegibilidade de Bolsonaro nas eleições 2026. Esse novo desdobramento traz esperança para os apoiadores do ex-presidente e levanta grandes expectativas para as próximas eleições. Então não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha aí para nos ajudar, compartilha o vídeo e vamos já para a primeira notícia. A primeira que eu começo aqui é sobre a matéria aqui do Tarcísio, gente. Olha só. Saiu no G1 que o Tarcísio nega candidatura à presidência em 2026. Única coisa que vou concorrer é a reeleição de governo de São Paulo. O governador paulista ganhou musculatura política para pleitear eventual candidatura à presidência após seu grupo político ganhar a maioria das prefeituras do país nesse ano. A candidatura nacional é endossada por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e o governador de São Paulo, Tarcísio, afirmou que não pretende concorrer à presidência. Algumas pessoas já cotavam ele, caso Bolsonaro não consiga, se tornar elegível, de colocar o nome do Tarcísio. Algumas pessoas cogitaram sobre isso, mas parece que não é nada disso. Em entrevista ao serviço CNN Money, o governador paulista afirmou que sua intenção é se manter no Palácio dos Bandeirantes e tentar mais 4 anos de mandato no estado de São Paulo. E essa postura pode, inclusive, fortalecer, na minha opinião, o nome do Tarcísio, consolidar o seu legado, caso ele tente alcançar resultados concretos e significativos, inclusive no estado de São Paulo. Essa opção é muitas vezes considerada inteligente, já que consolidar uma base sólida em um estado tão importante quanto São Paulo pode servir como um trampolim para voos mais altos no futuro. Por outro lado, a negativa de Tarcísio também evita um possível desgaste precoce, como dizem. Concorrer, vamos dizer assim, à presidência exige muito mais que popularidade. Implica enfrentar duras críticas, está sujeito a pressões de diversas frentes e, por vezes, desviar-se das pautas que o tornam popular em seu estado. Mantendo o foco em São Paulo, Tarcísio tem a oportunidade de demonstração de consistência política e, ao mesmo tempo, adiar o peso das responsabilidades nacionais para um momento em que se sinta mais preparado e com mais respaldo. Eu quero saber a opinião de vocês. Agora vamos para a segunda notícia que saiu aqui no jornal Metrópolis, que olha só, Bolsonaro ataca Enem do governo Lula, agenda woke. Gente, o Bolsonaro criticou o Enem. Eu vou trazer aqui o que aconteceu e a minha opinião para vocês, mas ele criticou o Enem, afirmando que o governo de Lula estaria influenciando a maneira de pensar dos jovens brasileiros. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou, gente, isso daqui tá em todas as matérias, eu peguei aqui do jornal Metrópolis, mas saiu em várias outras fontes, Foi realizado o Enem no domingo e abordou diversos temas sociais em suas questões, e o Bolsonaro se posicionou, acusou a gestão do presidente Lula de impor uma agenda woke, termo que descreve pautas progressistas focadas em justiça social, como igualdade racial, direitos LGBTQIA+,
mais, né, que é a nova sigla, feminismo, questões ambientais, e em sua declaração o ex-presidente afirmou que o governo Lula estaria influenciando a maneira de pensar dos jovens brasileiros. Abre aspas, a doutrinação ideológica que o sistema acusava os outros de fazerem segue agora mais forte do que nunca na gestão do filho que alçaram ao poder, fecha aspas, pontuou. O ex-presidente também associou a escolha do tema de redação, a que ele chamou de subdesenvolvimento, e a atuação de progressistas, a quem atribuiu a intenção de impedir o avanço do país. Então aqui, a primeira fase do Enem ocorreu no domingo, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram para a prova, além da redação que teve como tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. O primeiro dia do exame contou com 90 questões, sendo metade de linguagens, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, e metade de ciências humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia. E no próximo domingo, agora dia 10, os estudantes encaram o exame com questões de matemática e ciências da natureza. Então assim, gente, primeiro, né, vamos lá, vemos um Enem descaracterizado, onde temas e conteúdos parecem refletir uma agenda específica em vez de focar os reais interesses e necessidades dos estudantes e o estudo em si, né? Enquanto o exame deveria priorizar o mérito, com perguntas que incentivariam a análise e o pensamento crítico, o que observamos são o quê? Questões que muitas vezes fogem do propósito educativo, levantando suspeitas de uma visão política. É como se o exame utilizado ele fosse mais como um palco de discursos do que como uma avaliação acadêmica de qualidade. Os jovens que deveriam confiar nesse sistema para traçar seus futuros acabam sendo prejudicados e ficam à mercê de uma prova que parece cada vez mais desvirtuada de seu objetivo inicial. Mas se isso já não fosse suficiente, a pauta de linguagem neutra agora é um passo de se tornar uma realidade, porque o STF discutiu, né, a sua implementação e uso de linguagem neutra, que é outro tema que tenta modificar a gramática tradicional para incluir expressões sem gênero. Isso vai muito além de uma simples escolha linguística, trata-se de uma mudança radical e forçada que ignora as bases da língua portuguesa e exige aos alunos uma nova forma de comunicação, incluída de uma agenda política. Então essa medida ameaça subverter a educação de base, forçando um novo falar, que só aumenta a confusão, tira o foco do que realmente importa. Então a educação, ao invés de ser um meio de emancipação e crescimento, está sendo transformada em um campo de batalha ideológico, onde as pautas de interesse de uma minoria são impostas à sociedade como um todo. Essa obsessão pela linguagem neutra, pela politização do Enem, reflete a falta de compromisso com a verdadeira essência da educação e com a formação dos cidadãos capacitados e críticos, que é o objetivo, né? Então, eu concordo aí com a fala do Bolsonaro, eu quero saber sua opinião. Agora, terceira notícia. Gente, polêmica, hein? Polêmica, uma figura. Porque muita gente associa artistas à esquerda, né? Mas tem artistas e tem uns que se declaram ser de direita, ser da ala conservadora e muito mais. E aqui, olha o que aconteceu, olha que interessante, eu quero compartilhar com vocês. Abre aspas, eu tenho liberdade se as pessoas tiram fotos com a Janja, porque eu não posso tirar foto com a Michelle. Fecha aspas. Sabe quem disse isso? A Jojo Todinho. Ela é uma cantora e ela esteve no podcast de Débora Albuquerque e deu o que falar, né? Porque a Jojo Todinho segue dando o que falar, segundo a matéria, diante de suas polêmicas declarações sobre ser de direita. Em participação no podcast de Débora Albuquerque, a cantora questionou o motivo para as pessoas poderem tirar foto com Janja, a atual primeira-dama, mas ela não poder tirar foto com a Michelle. E ela questionou, né? Ela disse que ela não é filiada a ninguém, ela é de direita e pronto, um monte de coisa. Ela poderia usar isso para surtar, ela já se posicionou. Ela disse que vai pegar a medalha para quê? Ninguém tem que ditar nada sobre ela e que o que tem, por que ela tem que ser esquerdista, né? Então ela diz que ela é o que ela quiser, ela tem o respeito a todos, ela respeita todo mundo e ela disse que ela gostaria que as pessoas respeitassem também a liberdade dela. Gente, essa recente postura da esquerda, das pessoas que se dizem de esquerda em relação ao Jojo Todinho, após a artista declarar seu posicionamento como mulher preta e de direita, expõe uma faceta preocupante e contraditória.
A esquerda que prega liberdade de expressão e respeita a diversidade de opiniões rapidamente transformou Jojo em alvo de ataques e críticas. Afinal, onde está a tolerância e o respeito que eles tanto defendem, né? É impossível ignorar a ironia dessa situação. Muitos na esquerda se posicionaram como defensores da liberdade de expressão, rejeitando a censura, exaltando a diversidade de pensamento, até que surja alguém, especialmente uma mulher negra, que ousa divergir de sua cartilha ideológica. Quando isso acontece, os mesmos que pedem respeito e igualdade se transformam em opressores, atacando, silenciando quem pensa diferente. A situação, na minha opinião, aqui da Jojo Todinho é um exemplo claro de como a esquerda, em sua tentativa de se vitimizar, acaba por oprimir aqueles que não seguem à risca suas ideias. E eu queria saber a opinião de vocês. Agora a gente vê artistas virando para o lado da direita. E isso é interessante, porque vê a esquerda desfalecendo. Eu queria saber a opinião de vocês. Enquanto vocês falam isso, tem motivo para comemorar, né? Mais motivo, além de ver artistas se posicionando, brigando, defendendo sua liberdade de expressão, que é o que a gente gosta de ver. Olha só, CNN Brasil trouxe: PL trabalha para derrubar inelegibilidade e Bolsonaro será candidato em 2026. Sabe quem disse essa frase polêmica? Valdemar. Gente, após ele falar que Bolsonaro não representava o partido, que Bolsonaro é direita extremista e eles não, e blá 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 blá, agora parece que Valdemar adotou um tom moderado em relação a Bolsonaro. Por que será, né? E aqui a fala ocorreu durante a celebração de lançamento do novo canal da CNN, o CNN Money, em São Paulo, e o Valdemar se posicionou, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele afirmou em entrevista à CNN que o partido trabalha para derrubar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e que o ex-presidente será o candidato da sigla na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. E o Bolsonaro é o candidato, vamos trabalhar para isso, para o Bolsonaro ser o candidato, porque ele é o dono dos votos, ninguém tem a votação do Bolsonaro no país, disse. O Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade do ex-presidente, mas olha que interessante, né? Eles acreditam que essa negociação com o Congresso da PEC da anistia vai trazer elegibilidade ao Bolsonaro. Então a possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar elegível para as eleições de 2026 traz um novo fôlego para o cenário político brasileiro e uma dose de otimismo, né, gente, para aqueles que acreditam na pluralidade democrática. Segundo Valdemar Costa Neto, conforme o jornal aqui CNN, líder do PL, o partido está empenhado em romper aí o que for a inelegibilidade de Bolsonaro, abrindo espaço para que ele participe novamente do processo eleitoral. Mas quais seriam as razões e as vantagens que tornam essa elegibilidade viável e importante? Refletindo aqui, um dos principais fatores que podem aí facilitar o retorno do Bolsonaro como candidato é a pauta da anistia, que ganha força tanto entre aliados quanto entre políticos da oposição. A anistia, ela tem sido um instrumento utilizado historicamente para garantir estabilidade política e reconciliar o país em momentos de tensão. Parlamentares, inclusive, alguns da esquerda, compreendem que uma anistia ampla poderia aliviar a polarização e trazer um novo ciclo de diálogo. Ao permitir que Bolsonaro participasse das próximas eleições, o Congresso, ele vem a mostrar aí um direito à democracia, à liberdade de expressão. E é interessante a gente falar sobre esse assunto, sobre esse tema, porque um outro aspecto aqui relevante é a mudança de postura da parte de esquerda, que vem adotando uma comunicação um pouco mais moderada, buscando conquistar o eleitorado de centro e direita. Alguns políticos de esquerda já regularam que o discurso limita radicalmente o alcance e aliena uma parte significativa da população que se identifica com pautas mais conservadoras ou liberais na economia. Esse reposicionamento, que parece ser um pouco mais estratégico aí para o partido da esquerda, pode ajudar a promover a anistia e apoiar uma candidatura competitiva, e aí isso estaria, dentro da estratégia deles, demonstrando uma abertura para a esquerda para uma competição aos olhos do povo mais justa e melhorar a sua imagem entre o eleitorado mais amplo que preza por valores democráticos e liberdades de escolha. Então, para o eleitorado, a elegibilidade do Bolsonaro também simboliza um resgate do direito à escolha, fortalecendo o próprio conceito de democracia. Independente de opções de políticas e possibilidades de mais uma candidatura, oferece também ao eleitor uma gama completa de alternativas, representando uma diversidade de visões, e essa pluralidade é essencial para que a população se sinta
representada e para que as pautas e cada espectro ideológico possam ter vozes e vezes. E eu queria saber aí de vocês o que vocês acham em relação a isso. Enquanto isso, gente, notícia bomba e grave. Polícia Federal, olha só, saiu no CNN Brasil, Polícia Federal indicia militar na Marinha e irmão por ameaças de morte à família de Moraes. Gente, a dupla enviou 41 e-mails ao escritório do trabalho da esposa do ministro do STF. Então a Polícia Federal indiciou 2 irmãos suspeitos de ameaça de morte à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eles são fuzileiros, né? Ou seja, são eles, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e Oliverino de Oliveira Júnior. Eles estão presos desde o dia 31 de maio, conforme revelado pelo âncora da CNN, Gustavo Uribe, e o inquérito concluído pela Polícia Federal foi enviado ao STF no fim da tarde dessa semana, né? Supondo o resultado das investigações, com emprego de grave ameaça, os indiciados buscaram atingir o ministro do STF para assim restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, diz o relatório. A pena prevista no artigo 359-L do Código Penal é de reclusão de 4 a 8 anos, sem prejuízo das sanções previstas para os crimes de ameaça e perseguição, os quais estão sendo apurados em outro inquérito. A investigação teve início após uma série de e-mails terem sido encaminhados ao trabalho da esposa do ministro da Suprema Corte a partir do dia 25 de abril desse ano, e a Polícia Federal cumpriu mandados de busca contra os suspeitos e verificou-se um total de 41 e-mails que teriam sido enviados pelos 2 irmãos, sendo Raul Fonseca militar da Marinha do Brasil. E a polícia aponta que os 2 criaram 2 contas de e-mail, a partir dessas diversas outras, com o intuito de encobrir quem de fato praticou os crimes. À época, em nota, a Marinha do Brasil disse que não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário, acrescentou que a Marinha permanece à disposição da Justiça para prestar as informações do que lhe couber necessárias ao andamento das investigações. E a CNN tenta contato com as defesas, né, de Raul Fonseca e Oliverino de Oliveira, mas em breve trará novas informações. Então olha que caso polêmico e que grave isso, né, gente? Então vamos acompanhando tudo, mas assim, o clima tá bem tenso, que surge até questão de ameaça, uma coisa gravíssima, uma coisa absurda, uma coisa que não pode acontecer e que realmente tem que ser punido, né? Se isso aconteceu, tem que ser punido mesmo, porque não dá para se tratar dessa forma, né? Eu acho que tudo tem que ser feito com justiça, com democracia, com a força do povo e da forma certa que tem que ser feito. Comenta aí qual que é a sua opinião. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo, se cuida e até logo.